Você ou algum familiar seu recebeu indicação de usar um aparelho auditivo para ajudar na audição? Se teve, manda aqui embaixo nos comentários. Será que você foi lá pesquisar na internet valores, aí foi na loja e se chocou que existe na internet aparelhos auditivos custando R$300, aí quando você chegou lá na loja tomou um susto que custava R$3.500, R$4.000 cada aparelho? Eu vim nesse vídeo explicar por que existe a diferença entre modelo que é vendido online e o modelo que você compra numa loja de aparelho ou compra com fonoaudiólogo. Meu nome é Daniela, eu sou médica otorrinolaringologista e trato principalmente doenças do labirinto e ouvido. Talvez você pense que a gente só indica o aparelho para você conseguir ouvir com um som mais alto. E aí o da internet, que na verdade se chama amplificador de som, poderia te ajudar nisso. Mas assim, o aparelho auditivo, aquele da loja, ele tem alguns componentes dentro, que nem essa foto que tá aqui. Ele tem um microfone, ele tem um processador, ele tem um receptor, ele tem o amplificador e a bateria. Então, o que acontece? O microfone capta o som, passa pelo amplificador, passa pelo processador e você no receptor vai receber esse som. A grande diferença entre aquele de R$300 e o de 4.000 é exatamente a presença desse processador. Não só isso, como também o aparelho que é amplificador que vende na internet, que é baratinho, eu vou chamar esse aí de amplificador e o outro de realmente aparelho auditivo aqui no vídeo, tá? Esse amplificador, além de não ter um processador, ele não tem permissão de ser vendido pela Anvisa, porque a gente não tem segurança do quanto de som ele está aumentando. E ele pode aumentar o som de formas diferentes. Então, quando você tem uma perda auditiva, você pode ter uma perda auditiva que é maior em sons agudos, em sons fininhos, ou em sons grossos, ela ser uma perda, não ter perda, você ouvir normalmente. Quando eu vou usar um aparelho, eu quero que o aparelho aumente o som, você ouça melhor esse lugar que você tem a perda, e não todos os sons. O aparelho sabe reconhecer isso porque ele é personalizado. Na hora que compra, a gente acessa, né? O fonoaudiólogo acessa o processador e regula no processador quais tipos de som ele tem que amplificar e quais ele não deve amplificar. Já o amplificador que compra na internet, ele não tem isso. Ele aumenta o som de todos igualmente. E a gente não tem controle de quanto ele está aumentando, de como ele está aumentando. Isso pode lesar o ouvido e piorar a perda auditiva. Além de ser desconfortável, né? É um aparelho muito mais difícil de você acostumar. Pensa que aí você vai começar a ouvir super alto passos, o barulho do trânsito, barulho de animais, barulhos do dia a dia que deveriam ser baixinhos, mas eles ficam super altos porque ele não está personalizado para sua perda, ele não está personalizado para um parâmetro ideal de volume. E o processador, além de fazer isso, de individualizar, ele aumentar o tipo de som só da onde você tem perda, ele percebe o ruído de fundo que tem no ambiente que você tá e ele consegue regular para você não ouvir tanto esse ruído. Então, por exemplo, aqui na sala que eu tô tem um ar-condicionado, tem o barulho do trânsito. Eu poderia configurar um aparelho auditivo para diminuir esse ruído, não estar tão presente, para eu conseguir entender melhor o que as pessoas falam. Afinal, a gente coloca o aparelho para a pessoa ter mais compreensão de fala. E o processador é muito importante nisso. O aparelho auditivo, ele é regulamentado pelo Inmetro e pela Anvisa. O processador não é. Então, a gente não consegue confiar no funcionamento dele e dizer que ele é seguro para a saúde, tá? Então, ele pode causar e piorar a perda, causar perda induzida por ruído. Pensa assim, você tá com uma vuvuzela, sabe aqueles negócios aquela vuvuzela de jogo de Copa do Mundo? Pensa que a vuvuzela vai ser aumentada tanto quanto um cochicho. Tem alguém cochichando aqui do lado. Eu preciso que esse cochicho seja aumentado para eu conseguir ouvir. E uma vuvuzela aqui do lado. Os dois vão ser aumentados na mesma força. Então, o cochicho vai ficar de um jeito que eu consigo ouvir, só que a vuvuzela vai ficar num som muito, muito, muito alto. E isso agride o ouvido. Então, é por isso que a gente não recomenda o uso desse aparelho. E assim, não recomenda também porque você vai lá e compra que nem se estivesse comprando uma camiseta. Mas a camiseta você ainda escolhe se é P, M ou G. O aparelho não. Esse amplificador que vende na internet, não. Você não está escolhendo ele para sua perda. Você precisa de um aparelho que seja personalizado para sua perda. E
personalizado para outros acessórios se você quiser. Claro que os acessórios, eles vão encarecendo o aparelho, né? Se você colocar um gerador de som, que é uma parte do aparelho, que coloca um ruído de fundo, um sonzinho, para ajudar a tratar o zumbido. Quem tem zumbido. Isso pode encarecer o aparelho. Tem aparelhos que são mais caros, porque quanto mais a perda é em sons finos, mais difícil é a gente aumentar o som desse som fino. Então, aparelhos que aumentam o som em frequências de 6.000 Hz podem ser um pouco mais caros que aparelhos que aumentam a frequência de som em 500 Hz. E isso tudo tem a ver bastante com o processador também, né? O tipo de processador. Então, aparelho que tem conectividade, que liga pro Bluetooth com o celular, que você consegue controlar. Eu tô no restaurante, eu vou deixar aqui pelo meu celular o aparelho ficar de um jeito que o restaurante fique mais confortável, que aquele barulho de tintilar de talheres, de pessoas conversando, seja reduzido e eu consiga conversar com as pessoas na mesa. E aí você consegue ter esse controle também. Tudo isso vai encarecendo o aparelho auditivo. Pensa assim, sabe aqueles óculos que vendem no camelô, que não são para exato pro seu olho, que não são para sua perda, para sua hipermetropia, para o seu astigmatismo, mas você compra e no começo parece que ajuda, mas depois você percebe que fica pior até a sua visão? O aparelho é a mesma coisa. É um barato que no fim sai caro, porque ele pode piorar a saúde do seu ouvido. Eu sei, o investimento do aparelho auditivo de verdade, aquele indicado, é um investimento alto, não é uma coisa acessível para todo mundo. Mas se você tem perda auditiva, procure o SUS, porque o SUS também tem planos de dar aparelhos gratuitamente para determinadas perdas, né? Normalmente perdas auditivas moderadas. Não fica aí passando com perda auditiva, acompanhe no SUS, porque no momento que a sua perda tiver critério para receber um aparelho, você já tá entrando na fila para receber esse aparelho também, tá? Então não fique esperando. Tem perda auditiva, começa a tratar, porque a gente sabe que a perda auditiva repercute. A pessoa se isola, depois de um tempo, o cérebro aqui é que entende, né? O ouvido, ele pega esse som e manda pro cérebro. O ouvido, ele não entende o que o outro diz. Quem entende o que uma pessoa diz, quem tá entendendo tudo que eu tô falando pra você é o seu cérebro. E quando a gente vai dando cada vez menos som pra esse cérebro, ele vai ficando preguiçoso, ele vai atrofiando. E aí, depois de um tempo da perda, mesmo que use aparelho, vai ser difícil entender. A pessoa vai ouvir, mas não vai conseguir entender. Ela vai precisar de todo um treinamento pra conseguir voltar a entender o que os outros dizem. Então, não é uma coisa... Perda auditiva a gente não espera. A gente começa a tratar assim que tem um diagnóstico. Desde a perda leve. Claro que a gente tem esse grande problema do custo. Não é uma coisa acessível, não é uma coisa barata, é uma coisa que requer manutenção, é uma coisa que dura. Como um celular, ele tem um tempo de durabilidade, ele não dura para sempre, ele vai durar aí, pelo menos 6 anos, mais ou menos. Então, se você tem uma perda e o aparelho é uma coisa complicada para você financeiramente, procure acompanhamento no SUS já com o otorrino. Passe no posto de saúde, fale com um clínico geral, peça para fazer um acompanhamento da sua audição com o otorrinolaringologista. Fale para o otorrinolaringologista, assim que for possível eu receber o aparelho, eu quero entrar na fila, tá? Então, agora, se você tem condições, não espere para começar a tratar a perda auditiva. Por favor, uma coisa que é super importante para nossa comunicação, para nossa convivência, para evitar depressão, e nesse quesito de atrofiar o cérebro, até a perda auditiva é um fator de risco para a demência. Então, a gente sabe que a audição é muito importante para o bom funcionamento do nosso cérebro. Não fique aí sem ouvir. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil, explicado, tirado suas dúvidas. Se surgir mais alguma dúvida, manda no comentário e eu te respondo.